Vamos lá! Hoje, nós finalizando a Semana da Gratidão, nós teremos mais uma convidada muito especial para compartilhar experiências. Experiências enriquecedoras, experiências que compartilhadas podem multiplicar muitas coisas boas. Boa noite, Maurício! Que bom você estar aí com a gente, rapaz! Calçou o tênis hoje cedo e já está aqui em forma para mais um encontro. Hoje nós teremos mais uma convidada muito especial, compartilhando experiências. E eu quero que vocês estejam com seus caderninhos aí para anotar essas experiências, para que você leve para a sua vida, para o seu dia a dia. Nós trabalhamos na programação neurolinguística, a PNL, na realidade, começou com os estudos do Bandler, que trouxe o Grinder para acreditar nesse processo da modelagem da excelência. O que é modelagem da excelência? É você aprender a observar e entender as estratégias mentais das pessoas que fazem sucesso naquilo que elas fazem, que têm excelência naquilo que elas fazem. E você, conseguindo captar essas estratégias mentais, você pode trazer para a sua vida, para o que você quer, algo que essas pessoas executam com maestria, para que você tenha a mesma excelência, de repente, que essas pessoas têm. Então, antes de chamar minha convidada, eu quero falar para você primeiro uma coisa. Já chamou as pessoas da sua família? Já chamou pessoas que trabalham com você, amigos seus que de repente podem aproveitar e levar para eles, para a vida de cada um, as boas experiências que serão compartilhadas hoje? Quero ver você apertar o dedo no aviãozinho aí, cada um chama mais 3 pelo menos, para a gente ter uma noite muito boa de compartilhamento. Compartilhar algo que foi bom para alguém é sinal que a gente quer esse bom para outras pessoas também. Então chame as pessoas. Outra coisa, de novo, sem economia nenhuma, quero ver coraçãozinho. A minha convidada muito especial, minha grande amiga, minha parceira, a Patrícia Passos, ela também é movida a coraçõezinhos. Então, eu quero muito, um monte de coraçãozinho aqui para recebermos a Patrícia. Deixa eu chamar ela aqui. Tá aqui a Patrícia. Eu quero ver um monte de coraçãozinho aí recebendo a Patrícia. Com muita alegria, a Patrícia está trazendo muita experiência, muita coisa boa para compartilhar com a gente. Olha como a Patrícia está linda, gente. Ela se preparou para esse encontro hoje. Que coisa Claro. boa! Muito bem, Patrícia! Pessoal, então essa é a minha grande amiga, minha parceira de muitos anos, a Patrícia. Né, Patrícia? Boa noite! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aí, sim. Tá ouvindo? Tá certinho aí? Sim, estamos ouvindo. Falhou um pouquinho Tá. no início, mas eu pelo menos estou ouvindo bem. Vocês estão Tá. ouvindo bem, pessoal? Escuta, só para a Patrícia ver quanta gente boa está aqui com a gente, eu queria que vocês dissessem onde é que vocês estão. Eu sei que o Maurício está em Salvador, eu sei que tem gente de Goiânia, eu quero saber se tem gente de Anápolis. A Patrícia é de Anápolis. Eu quero ver se tem gente de Anápolis. Ó, Patrícia, eu sempre estou me conectando pelo 4G, porque a net tem estado instável. Talvez, se você entrar pelo 4G, nós vamos ter mais estabilidade. A Catiúcia lá de Goiânia, a Nete lá do Rio, o Júlio lá do Rio também. A Nete, o Júlio, muita gente é do Vamos Juntos, a nossa primeira turma que terminou anteontem, e agora hoje nós vamos ter um encontro para entregar os certificados, para compartilhar mais experiências. Será um encontro maravilhoso também, viu, Patrícia?
Olha aí, tem, até engasguei aqui, ó. Tem gente de Belém, tem gente de Goiânia, tem gente de Anápolis, tem gente de Brasília, a Franciele, lá do Rio Grande do Sul, Sai do Wi-Fi. a Lili Borges. Vamos ver se a sua internet estabiliza aí, Patrícia. O Sotorilli, meu grande amigo Sotorilli, que bom que você está com a gente aí, rapaz. O Alexandre também. Puxa vida, que coisa boa. Patrícia, a sua internet está um pouco instável. Você está no 4G ou está no Wi-Fi? Eu saí do Wi-Fi agora e estou no 4G. Vamos ver se melhora. Eu acho que agora vai. Melhorou? Eu queria começar te fazendo uma provocação. Pessoal, o meu primeiro curso de coaching, a minha primeira formação de coaching, eu fiz junto com a Patrícia. Eu acho que nós fizemos a nossa primeira formação em coaching juntos, né, Patrícia? Foi. Para vocês terem ideia do tempo que faz, de lá para cá eu fiz mais 6 formações em 6 escolas diferentes. Inclusive a formação que eu fiz do coaching com o novo código da PNL, com John Grinder em 2019, lá em Portugal. Patrícia, quando nós fizemos a formação, gente, uma das tarefas do TCC, para finalizar o curso, era fazer coach com o outro. Então, um era cliente, coach, e o outro era coach. Então, cada um fez coach. Um era coach de um e coach de outro. E eu fui coach da Patrícia, ou seja, ela foi minha coach. Eu queria te perguntar, Patrícia, porque eu falo isso aqui todos os dias. Você sabe disso, você é practitioner do Instituto Z1, que eu falo em relação ao primeiro passo, clareza de objetivos, clareza em relação ao que você quer. E, a partir disso aí, você fechar o olho, respirar e sentir se é aquilo mesmo que você quer, se é aquilo que te movimenta. Aí eu vou te perguntar, você lembra quais eram os meus objetivos naquela época? Nós trabalhávamos na Caixa ainda, muito antes de sair da Caixa. Você lembra quais eram os meus objetivos, Patrícia? Claro que eu lembro, perfeitamente. E foi uma honra, né, ainda ser sua coach. Mas a tua determinação em fazer e verificar se os seus propósitos estavam corretos eram muito claros. Então, a questão da clareza realmente é muito importante. Teus objetivos tratavam de galgar ainda alguma posição na empresa, né? Que na época a gente estava na Caixa, em relação à superior, né? Então, eu acho que na época você estava como superintendente, e aí você queria atingir o posto de diretoria e conseguiu depois. Uhum. E o outro era justamente a questão da empresa, que você estava em dúvida, eu abro, não abro, eu continuo palestrando, porque você estava palestrando sobre o livro na época, e estava gostoso, você estava empolgado com aquilo, então foi muito interessante. E, na verdade, a gente acabou chegando à conclusão que dava para fazer as duas coisas, né, mas que são pesadas, e aí você galgou e conseguiu as duas coisas, né? Conseguiu chegar e atingir os dois objetivos. Lá naquela época já tinha o Instituto Z1 aqui na cabeça, não tinha, Patrícia? Isso, tinha. E eu lembro do dia que você chegou e me contou assim, a gente estava fazendo o coaching ainda, o processo. Você chegou e falou assim, nossa, encontrei um cara na escada ali e fiz uma loucura na saída do prédio. Falei, que loucura, Zé. Eu comprei 2 salas, você acredita? O cara me vendeu 2 salas. E eu falei, como assim vendeu 2 salas? E aí você foi desenrolando, não, que eu tô com esse pensamento e tal. E o cara chegou, fez uma proposta, a gente foi, sentou, tal, e tum, veio a sala. Então, ali também que nasceu a sede concretização. Hoje, olha o que você lembrou, Patrícia, eu não lembrava disso. Pessoal, é a sede do Instituto Z1 essas salas. Olha para vocês verem. Então, eu sempre gosto de falar as coisas aqui e, de repente, trazer uma experiência que mostra que o caminho é esse.
Eu tinha isso muito forte na cabeça, que eu queria alguma coisa para quando eu me desligasse da Caixa. Então, estava fazendo curso de coaching, já me preparando para isso. E aí, de repente, eu estou chegando na Caixa, tinha um corretor entregando um folder. Eu olhei as salas, justamente no prédio estratégico. Eu falei, até falei com a Madalena, falei com a Patrícia também, falei, era ali o lugar. E hoje é a nossa sede do Instituto Z1. Então, é isso, gente. A gente sonhar com as coisas, ir desenhando e ir caminhando até chegar. Patrícia, falando disso, de clareza de objetivos, você que já estudou coaching, já estudou um monte de coisa, eu quero que você conte para a gente um pouco da Feliciência também, que é algo que eu sei que te empolga muito. O que Muito. você aprendeu? O que você aprendeu estudando coaching, estudando practitioner de PNL com a gente? Compartilha com a gente o que esses estudos, essas vivências, de que maneira podem nos ajudar? Vamos lá. Eu sou uma curiosa com a vida, né? Assim, para quem me conhece mais próximo sabe disso, né? Hoje já trabalhou comigo, então, assim, tem uma pegada disso da gente buscar sempre se aprimorar no que faz. A busca pelo coach foi até isso, né? A gente tinha feito na Caixa, tinha promovido aquele curso de líder coach para todos os gestores, e eu adorei o método e acho que aquilo casou muito com os meus objetivos mesmo, de estudo, de vida, de aprimoramento pessoal e profissional, né, como gestor. E realmente foi um presente, né, então, e aí depois do curso de coach, a gente fica mais curioso ainda, né, porque ele abre várias janelas. Então, você começa a estudar algumas coisas pontualmente e a buscar outros cursos mais efetivos. Então, isso tudo que eu posso resumir em aprimoramento. E aí, quando você criou o Instituto, né, e se aprimorou, e também se especializou e lançou a formação, aquele ano da formação para mim foi um ano muito especial, porque caíram, eu vou brincar assim, né? Caiu do céu várias sugestões de cursos para mim, pessoas que vinham, olha, eu pensei num curso aqui, eu li um folder sua cara. Aí passava uma semana, pá, e vinha o negócio para mim e eu fui lá e fiz e realmente parecia. Aí aparece você um dia na minha mesa, você já tinha saído da Caixa, você tem que fazer esse não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fui e fiz. E o FIP lá, o da Feliciência, foi na sequência também, foi mais ou menos assim, mas foi tudo no mesmo ano. E o que eu vejo da PNL? Trabalha literalmente, assim, para mim tem alguns pontos que são bem focados. A questão da mudança de padrão, né? Daquilo que te incomoda e como você pode atuar, isso eu vou falar especialmente a gente com a gente mesmo, mas aí vem o trabalho que a gente pode fazer com as outras pessoas, né? E é esse o aprimoramento. Então, o que te incomoda e como você pode mudar aquilo e o que aquilo gera de consequência positiva na sua vida, né? Então, a PNL tem ferramental que te oportuniza trabalhar nesse contexto. A questão da confiança, né? De você fazer esse trabalho com qualquer que seja a ferramenta mais adequada, mudar para aquilo e ver como aquilo te agrega mais confiança, mais coragem para você poder atuar daquela nova forma. E às vezes de coisas que você nem acreditava que eram possíveis, e aí você muda o seu padrão de comportamento. E você se vê fazendo pequenas coisas diferentes, e você falou, mas por que eu estou fazendo isso agora? Por que eu estou dando essa resposta agora? Eu não daria essa resposta agora. E aí que se a gente vai pensar, a PNL trabalha nisso tudo, né? Justamente para mudar isso, mudar o nosso olhar diante da vida, das atitudes que a gente toma. E na medida que a gente muda a nossa atitude, o processo muda, a situação muda, o ambiente muda. Então, é muito interessante, porque assim, tanto isso da PNL como outras abordagens, mas reforçando a questão da PNL, quando a gente faz uma mudança nossa, o ambiente percebe, as pessoas percebem.
Então, muitas vezes a pessoa vem e cria um movimento, Zé. A pessoa vem e te pergunta assim, nossa, está diferente, o que, que aconteceu? É tão interessante isso na Caixa, que quando a gente estava lá, teve um dia que eu não esqueço, eu cheguei e, assim, eu sou muito básica nas minhas coisas, e aí eu cheguei, e aí teve um colega que chegou para mim, que a gente se encontrava todos os dias, né, e ele chegou para mim e ele falou assim, nossa, hoje você tá tão diferente, né, assim, né, aí eu falei, tô diferente? Ele falou, você pintou o cabelo, cortou o cabelo, porque homem, para perguntar para mulher, às vezes também vai direto nisso, né, eu falei, não, obrigada, mas eu não fiz nada dessas mudanças, né, aí ele falou, não, é porque seu rosto parece que está iluminado, e aí você começa a refletir sobre esses feedbacks ou lovebacks que as pessoas te dão, e você fala, será eu estou diferente? Por que eu estou diferente? Por que ele está me percebendo diferente? E aí são as conclusões que a gente vai percebendo, né? De ver que eu estou atuando diferente, que as coisas que eram muito difíceis ficam mais leves de lidar. E aí as pessoas percebem isso. A gente fica com o semblante mais leve, fica mais aberto, mais disponível para o que chega, sem muita barreira. Então, isso tudo é presente, né, Zé? Não sei se eu incumpridei demais, mas... Você deu uma senhora aula. E eu quero acrescentar uma coisa. Além da gente passar, nós aprendemos e trabalhamos com profundidade como você percebe as outras pessoas. E você passa a perceber, né, Patrícia, com muito mais detalhes, o que o corpo está falando, o que a face está falando, o que os olhos estão falando. Não é isso, Patrícia? Isso. Isso é tão forte, Zé, é tão claro que a gente começa a ver assim, a questão da coerência até, né? Do que a gente fala e do que a gente faz com aquela fala, né? Do que a gente está falando. Depois da PNL, é claro, tem um momento que a gente fica olhando tudo e todos para ver. Eu percebo, mexeu para o lado direito, mexeu para o lado esquerdo, né, o olhinho atuou diferente. Aí depois que sai desse mecanicismo, a gente foca mesmo e consegue realmente ver mais sutilezas, né? E assim, eu acho que é justamente essa abertura, porque como a gente rompe padrões, e às vezes são padrões de crenças que são muito arraigadas, muito profundas, e que muitas vezes nos causam muito incômodo, até dor, sofrimento. Então, quando a gente sai desse padrão e vê que a gente conseguiu, aí vou falar de mim, da minha experiência, eu consigo ver no outro o que doía em mim. Então, fica muito mais nítido algumas questões que eram sofrimento para mim, e quando eu consegui soltar isso e tudo, eu consigo enxergar isso no outro com muito mais facilidade. Não é uma questão de deduzir. Eu não vou chegar para o outro, olha, você vive isso, de jeito nenhum, muito pelo contrário, né? É muito respeitoso, mas a gente enxerga aquilo, a empatia aumenta muito. Então, saber que o outro pode estar vivendo aquilo que foi difícil para mim, mas que eu superei, dá um acolhimento, assim, uma abertura para a gente, para a pessoa poder chegar, e se ela quiser, aí a gente ajuda, né? Agora, você falou uma palavra no começo que, para mim, ela é lema, né? Eu com as minhas filhas aqui em casa, às vezes tem as discussões, as DRs, e eu brinco, eu falo... se tem uma coisa, vocês vão fazer as escolhas de vocês na vida, mas que eu vou empurrar vocês para cima sempre e provocar mais ainda. Então, a gente pode provocar no outro uma vontade dele sair daquele estado de sofrimento, ou não quer experimentar uma outra coisa. E aí eu vou até, Zé, como você me oportunizou, resgatar lá o FIB, a felicência, né, a felicidade interna bruta. Uma das coisas que a gente aprende é que, assim, sempre tem dor na vida, né? A gente brinca, tem dor na sala quando vai dar os cursos, mas sempre tem amor também, sempre tem felicidade. Então, a gente gasta ao mesmo tempo sendo infeliz ou sendo feliz.
Qual é a nossa escolha de quanto tempo da minha vida eu estou 10 minutos infeliz? É claro, eu não estou aqui querendo fazer nenhuma abordagem, a gente tem sintomas, doenças muito sérias, né, que provocam isso, a tristeza, não é nada em relação a isso. Mas mesmo nisso, a gente tem uma escolha de como eu mudo esse padrão. E aí a PNL é uma das ferramentas, né? Assim, quanto tempo eu vou gastar sendo infeliz? E se eu gastasse meu tempo aproveitando isso para ser feliz? Que ferramentas? Como é que eu uso meu tempo para escolher felicidade? Para escolher apoio para mim Começa mesmo? a dar comandos positivos para minha mente. Exatamente. Patrícia, eu estou tão feliz com tanta gente que está aqui. Eu vi o Robertinho Barreto, eu vi a Elma, eu vi a Dorte. Puxa vida! E eu quero, pessoal, que você... Ó, a Rose lá de Goiânia, a Rose Amaral, você deve lembrar dela com certeza. Eu queria que vocês também fizessem perguntas. Vamos explorar a vinda da Patrícia aqui, de repente trazendo questões para a gente discutir aqui, mais coisas. Patrícia, eu queria trazer uma coisa. Eu me lembro bem que quando você fez a formação practitioner da PNL com a gente, você estava num momento importante da sua vida de tomada de decisão e tudo. E lá se passaram uns 2 anos. Como é que aconteceu aquilo lá e você hoje olhando para isso? Nossa. Então, eu já pensei nisso muitas vezes, assim, e eu quero até honrar aqui, né, o trabalhar na Caixa, ele é tão, parece um símbolo, mas eu acho que para a maioria dos empregados é muito forte. E nesse momento que a gente está vivendo, então, eu acho que criou uma bandeira de importância e de simbolismo forte, como a empresa representa o social, o bem, né, para o país, para o povo. Então, eu sempre gostei muito e eu tive muitas oportunidades muito bacanas na empresa. Eu me desenvolvi profissionalmente muito na Caixa e, por incrível que pareça, eu quero honrar aqui, porque eu já contei essa história para algumas pessoas, mas talvez para a pessoa mais importante, eu não tenha expressado com essa clareza toda. Se não fosse a minha mãe, eu não estava na Caixa. Porque ela é que fez a minha inscrição comigo, ela é que me levou lá para ver o resultado, Olha aí. E ela é que fez a questão toda, porque na época, eu brinco que eu sou uma desportista frustrada, né? Assim, não, nem tanto, mas eu joguei muito, eu gostava muito, eu me formei em educação física, então eu amava isso. Jogava basquete. Por incrível que pareça. E eu era boa. Você parece um pouquinho com a Hortência, viu, Patrícia? Então, pois é. E aí? Bom, mas eu joguei bastante, eu gostava muito, 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 muito. Bom, e eu sei que nisso, e naquela época nossa, entrar na Caixa ou no Banco do Brasil era, assim, um status e tanto, né? Então, só que eu não tinha noção do que era isso. Para mim, eu ia trabalhar numa agência bancária, então isso não me tinha, eu nem tinha tanto apetecimento assim, né? Eu tinha acabado de formar em tecnologia também, e aí, ou seja, a mamãe incentivou, fomos lá, fizemos, e foi muito legal, porque eu ainda estava fazendo a faculdade de Educação Física, e em Goiânia, né, na Zefego, e eu passei para uma agência, eu tinha pedido e fui atendida do ladinho da faculdade. Só que eu tinha acabado de formar em TI. O gerente, Felizardo, da agência, quando pegou meu currículo, falou, não, eu já pedi sua transferência para a área de TI. Eu falei, eu não quero ir, eu quero ficar aqui, porque é do lado da faculdade, né? E o CPD era do outro lado da cidade. Bom, fui eu para lá e ainda bem que ele fez isso, né? Assim, foi um presente, e aí eu fui me desenvolvendo dentro da empresa. Resumindo, esse ano de 2018, foram acontecendo vários cursos e várias conversas de pessoas
né? A gente brinca das coincidências, mas não são, foram sincronicidades mesmo, né? E aí, o curso da formação do Practitioner, ele foi mais um agregador, e você viu isso lá, né? E os colegas da formação, que foi um divisor de águas. Ele e o curso do FIB, que foram 2 semanas depois que eu fiz o primeiro módulo da formação, para mim eles foram definidores da clareza que eu estava com tanto medo de assumir, né? De mudança, de rumo, de fazer outras coisas, de investir o meu tempo em efetivamente desenvolvimento de pessoas, no meu aprimoramento e no aprimoramento de outras pessoas, e trabalhar efetivamente com isso. Então, não era tirando tudo que eu tinha vivido na Caixa, muito pelo contrário, é com tudo que ela construiu comigo e que ela me proporcionou para me dar força para eu mudar. E aí, naquele primeiro módulo, né, foi no último dia até, eu acho, né, Zé, aquela dinâmica lá que você fez, eu nem ia me voluntariar, nem sei por que eu me voluntariei, e aí veio aquela avalanche, foi, e veio aquela avalanche toda lá de coisas, e porque eu não ia me voluntariar, porque eu não tinha um objetivo claro, né, então, o objetivo era medo, né, medo de tomar uma grande decisão, de fazer uma mudança tão radical, e acabou que funcionou muito bem, e eu sou muito grata, né? Muito grata àquele momento específico que foi a minha vivência, né? Aquela e eu me vivência profunda sua, né, Patrícia? Parece que te abriu, né? Te abriu um... Muito, Leque. Nossa, eu me emocionei demais, né? Depois, racionalmente pensando, eu falei, mas por que eu me emocionei tanto? Não tem uma explicação, é porque aquilo estava muito fundo e mexia comigo, né? Depois eu fui compreender isso, o amor que eu sentia pela empresa, ao início era como se fosse uma traição, mas não era isso. Então, na verdade, ela estava me preparando. Estava, né, na hora, né, Patrícia? Parece que estava na hora, né? Não, e até para dar espaço para outras pessoas também, né? Então, trabalharem lá e a gente fora. Ó, alguém falou para você falar mais sobre o FIB. O que é o FIB? FIB. O FIB é a felicidade interna bruta. É um sistema FIB que foi criado pela Carla Furtado, que é uma amigona querida, que trabalha aqui em Brasília também, e ela criou o Instituto Feliciência. Então, para trabalhar e justamente na divulgação e na aplicação do sistema. E o sistema FIB, ele é pautado em estudos, né, em estudos internacionais, inclusive agora a gente já tem aqui no Brasil, tanto da Carla quanto tem outros institutos também, e em cima de quê? Ele é pautado em cima de filosofia, em cima de neurociência e em cima da psicologia positiva. Então, esses estudos, essas ciências, elas sustentam todo o FIB. E aí, do FIB, discorre metodologia para aplicação em empresas, escolas, onde quer que a gente coloque. Para quê? Para justamente trazer um olhar de... eu vou ampliar aqui, tomar licença, e eu espero que a Carla depois veja isso, e se eu tiver equivocada, ela me corrige, eu mando para vocês, mas assim, para justamente trazer felicidade para esses lugares. Daí, quando a gente fala felicidade, é para as pessoas ficarem rindo o dia inteiro? Não. A felicidade, ela passa por um espaço muito mais de bem-estar, de centramento, de foco, de disciplina consigo mesmo, de saber o que é bom para você e do ambiente que você está vivendo, do que necessariamente de você ficar sorrindo para todo mundo. Mas, por incrível que pareça, quando a gente começa a trabalhar com isso, é tão gostoso, é tão bacana, que não tem como. Do mesmo jeito da PNL, de quebrar padrões, o FIB também faz isso com a gente, porque faz reflexões e provocações, e muda o nosso olhar diante das situações da vida, especialmente um olhar muito legal que é trazido, que no Ocidente a gente trabalha muito pouco,
que a gente olha a felicidade como uma coisa individual. O Oriente, ele trabalha a felicidade muito mais com um olhar comunitário, é de comunidade. Então, eu não tenho como ser feliz e ser feliz sozinho. Eu sou uma ermitona e sou feliz sozinha. O meu ambiente que eu vivo, ele é um ambiente que também tem que estar no bem-estar e tudo. Então, é muito legal, é muito instigante. Quando eu junto tudo isso na minha cabeça, Zé, fica uma salada maravilhosa e é empolgante. Eu ia falar justamente isso, Patrícia. Eu sempre acredito que quanto mais a gente conhece, vamos dizer assim, estudos diferentes e maneiras diferentes de ver as coisas, mais se agrega. Eu sempre estou aberto a conhecer coisas novas, a estudar. Eu, por exemplo, tenho estudado muito a terapia ericksoniana, a hipnose ericksoniana. Agora, em janeiro, por exemplo, eu fui para Buenos Aires fazer um curso, um aprofundamento de um discípulo do Milton Erickson, que é a hipnose generativa, ou seja, você abrir o seu inconsciente para trazer coisas novas, para ver as coisas que, de repente, com a mente fechada, você não percebe. Eu já fui estudar Reiki, eu já fui estudar barras de Axels, como você também, eu sei que você pratica. Então, tudo isso, hoje, por exemplo, eu estava atendendo um cliente, até uma sessão por vídeo, um alto executivo de uma empresa, e eu trouxe alguma coisa de Milton Erickson ali, porque eu vi que ele estava precisando, que era aquele momento para ele. Então, assim, tudo que a gente agrega, que a gente aprende e passa a praticar, vai nos ajudar, vai nos ajudar no nosso dia a dia. Outra coisa, Patrícia, estou até falando demais, eu quero mais ouvir você, mas assim, outra coisa é a gente não estar apegado, como é que chama aquela técnica da PNL ou da Feliciência, como é que chama aquela técnica lá, não sei o quê? Não tem que saber, gente, faz do jeito que faz sentido para você. O John Grinder, o criador da PNL, ele fala para nós que somos treinadores formados por ele fala todo dia, do jeito que fizer sentido para você, é assim o jeito certo. Não tem que saber qual é a técnica, tem que saber o que faz sentido para você e do seu jeito que vai ser bom. Não é isso, Patrícia? O que eu percebo disso, Zé, das técnicas, é que quando a gente vai aprender didaticamente, é muito importante para você poder aprender quando você usa, quando é melhor, em determinada situação, como é que se aplica para você mesmo ou para quem você está atendendo. Então, nesse contexto, mas depois que você absorve, e realmente, por quê? Porque a gente não é uma coisa só, né? Tudo isso vira um pano de fundo. E aí é como se fosse uma prateleira mesmo. Então, assim, aí você vai lá pegar só o potinho de café? Não, eu gosto com açúcar. Não, eu gosto com leite. Não, eu gosto com isso. Você vai misturar ali, faz um cappuccino, faz o que... Então, a gente busca e traz tudo isso junto. Então, é desse jeito mesmo. O nome da ferramenta, quando você está aplicando, ele já é o menos importante. Eu vi que teve alguma pergunta ali, Zé, rapidinho, uma das que eu vi, sobre a relação da PNL com o FIB. E logo teve uma outra conclusão, e é bem isso, assim, a colega, acho que foi Lana até, elas se complementam, assim como qualquer outra abordagem, né? Então, elas têm direcionamentos, às vezes específicos para alguma coisa, mas as coisas são complementares. Então, quando você vai agregando, a título de ilustração, eu ganhei um livro esse ano sobre comunicação não violenta. E eu já conheço o tema faz tempo, mas assim, nunca me chamou muita atenção. Era curioso, falei, um dia eu faço alguma coisa, né? E aí eu busquei. Isso de fazer um curso introdutório. E foi muito interessante. Aí, entre eu escolher, vou trabalhar só com comunicação não violenta ou não vou? Não sei ainda, eu estou me aprofundando, estou estudando mais, mas o que a gente traz para isso? Já agrega na minha vida. Então, como é que ele trata a comunicação?
Ah, ele trata com esse método. Então, eu vou começar a exercitar isso. Nesse momento, são 7 passos. Então, é que nem estava brincando, a ferramenta é essa. Como eu não tenho domínio, são 7 passos. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Já, quando eu estiver passando e conseguindo fazer, e faço uma coisa e outra, eu vou conseguir fazer isso sem... eu estou em qual passo? Eu estou no 4? Eu estou no 5? Não, eu fiz. Eu já me comuniquei, eu já falei. Então, é nesse contexto, né? E a PNL, um colega colocou aqui também sobre a questão dela da inteligência emocional. E eu acho que ela atua muito no mental. É literalmente, é por isso que chama a programação neurolinguística, porque traz para a mente da gente todo aquele, eu vou chamar de, a maioria das pessoas, eu não sei, né, de que geração elas são, mas um toca-disco, para quem lembra e para quem não lembra, era quando passava a música rodando assim, né, e aí... Eu já sou do Spotify, então não lembro bem, mas... Não lembra, né, Zé? Tá certo, tudo bem. Eu vou tentar ser didático aqui na explicação. É como... E a mente da gente nesses padrões que são... E a gente tem padrão o tempo inteiro. Não é que ele é ruim ou é bom. É o que ele provoca na gente, né? Então, na hora que aquele ciclo vicioso, ele tá ali, ele tá te provocando sofrimento, a hora é de mudar. E aí a PNL é um que vem direto desses pontos para poder tratar. Quando a gente tem clareza do que a gente deseja, se isso não me faz bem, a gente busca não lá do que provocou, mas o que está te fazendo sofrer. E aí talvez a gente chega lá no que provocou, mas não necessariamente isso é o mais importante. Então, aí tem o ferramental todo para poder fazer esse revés, né? E o FIB, ele trabalha com isso também, mas numa forma mais reflexiva e de atuação, né? Então, ele trabalha também com as emoções. Então, é um conjunto. É por isso que eu brinco, assim, as coisas são complementares. Elas não são estanques, né? A gente tudo um pouco, né? Então, eu gostei muito da metáfora do toca-disco aí. Que você não conhece. E me remeteu a uma coisa, porque eu me lembro daquela época que aí arranhava e ficava num lugar só. Para você sair dali, e aí você tem que criar uma nova trilha, e aí você passa para uma nova trilha. E ao passar para a nova trilha, você vai se abrir para novos conhecimentos. Patrícia, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. O Léo Mota perguntou assim: vejo a felicidade como um estado. O que você acha? Um estado. Eu acho que é um estado. Justamente por isso, porque um pedaço disso é justamente a escolha. E o que eu posso dizer em relação a isso? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O quanto mais a gente se conhece, se entende e se aceita, esse estado, ele fica mais claro. Então, e aí casa direitinho com o que o Léo está trazendo. É um estado que eu me percebo, me observo e, às vezes, que eu escolho. Porque aí tem a ver com toca-disco de novo. Eu estou num momento esfogueante, ou aquelas situações assim, onde a gente está comemorando alguma coisa. Vou pegar exemplos da empresa mesmo, que a gente viveu muito, né? Tinha que bater as metas, concluir objetivos e tal. Então, às vezes, aí a gente chegava numa parte do objetivo, numa etapa dele, e aí algumas pessoas, olha, que legal isso, aí a gente vai lá, dá os parabéns e tudo, então vamos embora, moçada, voltar logo para o objetivo. Quer dizer, a gente mal dá o tempo de fazer aquela celebração, aquele estado ali, porque a gente está com o olhar. Muito isso aqui. Então, assim, a celebração desses momentos, e aí o que para mim tem a ver com o que o Léo trouxe do estado de felicidade, é justamente quando a gente consegue ir se reconhecendo e vendo o momento da situação, porque senão é a gente que joga água fria o tempo inteiro, né? Ah, legal, pessoal, parabéns aí, mas vamos embora que tem.
não é perder o foco, a gente está com foco no objetivo final, mas viver os momentos e o quanto mais a gente conseguir observar e se perceber nesses momentos, é fantástico. Uhum. Aí realmente é o estado de plenitude, é bem isso. E eu quero aproveitar, Patrícia, se você sabe como fazer, e compartilhar com todos aqui, as pessoas que não conhecem PNL, essas coisas, ferramenta muito simples, eu não vou nem falar qual é, eu vou ensinar para você de uma maneira muito simples. Eu já falei aqui, eu acho que essa semana. Olha aqui, parou aqui, faz uma respiração profunda. Ao fazer essa respiração, você está mexendo na sua fisiologia. Se você fechar os olhos, se conectar com você e trouxer para a sua lembrança um momento feliz da sua vida, um momento que você estava plena, de satisfação com alguma coisa, ao você se lembrar desse momento, você trazendo, você está mudando o seu estado interno e vai trazer isso para você, para o aqui e agora. Então, trazer esse momento de felicidade e, de repente, na hora que você abrir os olhos, você já vai ver um dia diferente. Você vai já ver as coisas com essa alegria interior que você buscou. E eu queria até falar aqui, ó, a Dorte, a nossa grande amiga Dorte Solange, colocou aqui, ó, felicidade é uma questão de vontade, de aceitação e de conexão com os outros e com você mesmo, com você mesmo. Isso. Perfeito. É isso mesmo. Se a gente, na verdade, tudo isso que a gente está falando e qualquer outra abordagem de vida, se a gente não escolhe, vou buscar lá o Maslow, a gente não escolhe trazer para a gente, para o nosso entendimento daquela pirâmide, né? Para quem não conhece, é mais jovem, mas aqueles, e eu nem sei se o Maslow ainda está atualizado, né? Mas ele é gabaritado. A gente se vê naqueles degraus, naquelas faixas, onde que são as últimas, são justamente na questão da sua realização, e você só consegue se realizar depois que você fez esse trajeto todo interno. Então, esse trajeto interno é para quê? Para você aprimorar o seu autoconhecimento, né? De você como pessoa, como é que você se porta na sua família, como você é com você. Então, aí eu vou buscar até o ensinamento maior, né? O amar ao próximo como a ti mesmo, devia ser o contrário, desculpa aí quem foi que redigiu, mas devia ser ama você mesmo para você amar o próximo. Então, o amor não é você ficar se exaltando só, mas pode ser, mas é você se conhecer e aumentar o seu nível de aceitação para erros e para acertos. E comemorar os acertos. A gente tem uma cultura de passar por cima de quando a gente acerta, né? E faz, a gente celebra muito pouco e aumenta demais quando a gente erra. E se a gente não errar, a gente não vai acertar mesmo. Então, a gente pode acertar em cima dos erros dos outros, mas isso tudo é tão importante, é tão casado. E o quanto mais a gente aceita que isso faz parte da vida, isso fica mais leve. E eu acredito hoje, piamente, que a leveza, ela traz esse bem-estar, que eu chamo de felicidade. A leveza, ela traz essa capacidade da gente usar qualquer ferramenta da PNL ou de qualquer outra abordagem a nosso favor e a favor dos que convivem com a gente, em relação à mudança de um padrão que não me serve mais. Eu vou pôr outro no lugar, mas é um outro que me traz construção, que me traz positividade. Então, agrega muito. Eu também tive oportunidade, Zé, de conviver muitos anos, e eu estou voltando agora para a Unipaz, né? Eu estou voltando a frequentar, fazendo novos cursos, vou ter a honra de participar de um curso que é o curso que o professor Pierre Weil montou durante a vida dele, e que ele chama nada menos do que a arte de viver a vida. Então, é um presente, né? E eu tive a oportunidade de conviver com o Pierre antes da passagem dele, e ele fala muito disso, de como você vive a sua vida sem estar consciente, em plenitude no momento, em harmonia com as pessoas que você vive, em convivência harmônica com a natureza,
e em convivência harmônica com a morte. Então, são temas que às vezes parecem chocantes, mas eu já ouvi, acho que foi num filme, não sei onde foi isso, ou se foi em livros, que a boa morte, ela vem numa boa vida. Então, o quanto mais a gente faz a vida da gente ficar boa para a gente, boa para os que convivem com a gente, não é a forma, o jeito que eu vou morrer, se eu vou morrer acidentado, se eu vou não é a forma que o meu espírito vai fazer essa passagem. Então, bem ou mal, eu me preparo para aquele momento com uma aceitação muito maior, e a gente está num momento muito delicado, em que vários seres, vários conhecidos, às vezes, estão fazendo essa passagem. Então, esse momento de integrar físico, mente, emoção, espírito, a gente é esse corpo inteiro. Então, e aí resgatando a PNL também, e outros, e o próprio coaching, como que a gente se vê na vida? Esses eixos estão todos encaixados, eu dou mais atenção só para um, eu dou atenção mais para o outro. Como que eu estou vivendo isso na minha vida? Então, Patrícia, é o que nós falamos aqui hoje já. É a gente estar aberto. Eu, por exemplo, hoje estou numa satisfação, uma gratidão muito grande e a satisfação até de dizer que eu pratico isso. Por exemplo, nós lançamos a ideia de dar um curso gratuito de iniciação à PNL. E eu quero dizer para as pessoas, e tem muita gente aqui que já se inscreveu, e ao mesmo tempo já falando da satisfação de poder dizer assim, eu já estou com o coração pequeno porque nós estruturamos uma ferramenta e eu já estou com medo dela não dar para todo mundo. Nós que já legal! Estamos com mais de 400 pessoas inscritas para esse curso, nós estamos chamando de O Caminho da Conquista. Eu vou dar aula segunda, terça, quarta e quinta, sempre às 20h33, uma aula de 45 minutos de iniciação à PNL. Agora eu quero aproveitar e dizer para as pessoas, dentro do que nós estamos falando aqui, que eu não vou ficar simplesmente dando técnica de PNL. Eu vou trazer a experiência da vida e vou agregar algo da PNL que faça sentido para essa experiência da vida, para que as pessoas possam utilizar essas coisas, mas na prática, para a vida, para aquilo que a pessoa quer, para um desenvolvimento de uma carreira, ou simplesmente para ser feliz, fazendo aquilo que ela acha que faz sentido para a vida dela. Então, pessoal, nós ainda temos algumas vagas, eu espero que a nossa ferramenta comporte todos os inscritos. Então, quem não fez a inscrição ainda, tem aí na bio do Instagram, ainda está aberta as inscrições totalmente gratuitas, segunda, terça, quarta e quinta. Outra coisa, Patrícia, olha para você ver quando a gente se dispõe e se abre para algo novo. Nós no Instituto Z1, como você sabe, eu sou inquieto, eu falei assim, nós vamos lutar contra a inércia, nós vamos manter o movimento. Aí nós criamos as lives, um canal no YouTube, o canal do YouTube já está com 800 inscritos, e nós estamos chegando, eu acho que esse fim de semana nós vamos passar 100 mil visualizações dos nossos vídeos. Pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? Eu quero inspirar vocês a querer algo, a se colocar em movimento, a colocar o tênis, calça o tênis e vá fazer aquilo que você acredita. Sabe o que eu vou dizer para você? Vai dar certo. Patrícia, nós temos aí uns 2 minutinhos ainda e eu vou deixar com você. Ixi, eu também estou num profundo sentimento de gratidão aqui pela oportunidade que você me deu. E eu espero que o pessoal que a gente tenha agregado, né, para as pessoas, ou despertado alguma coisa nas pessoas que estão nos assistindo ou que virão assistir, e que a vida é isso, é uma conjugação é troca, né? A gente cria um movimento com isso, a gente se faz o outro ficar mais forte com isso, a gente prestigia as pessoas, então isso é tão importante, isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Então, talvez o meu recado é isso, assim, da gratidão e de que a gente
tem realmente que buscar as ferramentas que nos atendam, os cursos, é muito bacana, eu espero que as pessoas façam lá com você todo esse treinamento, a gente já fez, é muito jóia, é instigante, é empolgante, é entusiasmado, então isso dá gás para a gente poder ir atrás do que a gente deseja efetivamente, sem culpa, sem nada. E para esse momento de pandemia, de tudo, a gente revê assim, o que será nesse momento que eu posso fazer diferente? Ou de coisas que eu gostava e que eu não estou fazendo, que eu me perdi, que agora é interessante. Então, em relação à questão da solidariedade, em relação à questão da sustentabilidade, de economia criativa, de economia solidária, o que a gente pode, qual é a nossa parte nesse movimento da vida e das pessoas que eu convivo, que eu posso fazer uma diferença, né, Zé? Então, eu espero realmente que nós dois hoje aqui, com esse papo gostoso, tenhamos feito a diferença para as pessoas, né? Alguma diferença, porque para mim faz sempre, né? Falar desses assuntos é tudo de bom para mim, adoro. Então, coisa é maravilhoso. Coisa boa, Patrícia. Pessoal, tem uma coisa que nós acabamos não falando. A Patrícia é minha parceira num curso que nós temos de final de semana do Instituto Z1, que chama Você no Comando. A gente pega você pela mão, te ajuda a ter clareza do objetivo, desenha a jornada até você conseguir ir sozinho. E aí, Patrícia, para encerrar aqui, eu quero deixar uma coisa no ar. Eu acho que nós podemos transformar o Você no Comando num curso online, com algumas aulas ao vivo e a construção de uma jornada. Eu quero deixar você sem dormir pensando nisso e já deixar todo mundo na expectativa de, quem sabe, no segundo semestre, aí um novo lançamento, não é isso? Patrícia, eu sempre digo aqui, amizade e gratidão. E você, amiga de muitos anos, muito querida, como eu falei, foi a primeira pessoa que eu chamei para fazer algo junto comigo aqui no Instituto Z1. Então, assim, gratidão pela nossa amizade, gratidão por você estar aqui com a gente hoje e gratidão a cada uma das pessoas, dessas tantas pessoas que nos ofereceram o seu precioso tempo para essa boa conversa com a gente, não é isso? Ó, beijo para você, Patrícia, beijo para todo mundo e vamos juntos. Amanhã, 19h42, sem pauta, eu vou abrir aqui para conversar com você, tá bom? Vamos juntos!